Uma boa tarde, não somente para os que estão aqui conosco na live, mas os companheiros de toda a Amazônia e de todo o Brasil que estão vinculados conosco em mais essa atividade da Federação Espírita Brasileira através da Comissão Regional Norte. Que prazer imenso a companhia de todos vocês. A doutrina espírita, apresentando para nós uma série de informações preciosas sobre as nossas vidas, movendo os nossos corações na direção do entendimento mais pleno do que seja o existir, nos traz muitas informações preciosíssimas para o entendimento do que somos e o que a vida espera de nós. E nós vamos encontrar uma informação contida em 5 questões distintas de O Livro dos Espíritos. Questão 115, questão 121, questão 133, questão 634 e questão 1006 de O Livro dos Espíritos. Essas todas abordam, entre outros assuntos, a informação de que nós somos criados simples e ignorantes. Nós somos criados sem nenhum conhecimento de nada, sem nenhuma vinculação com nada. E diferentemente do que às vezes podemos pensar, nós somos criados como seres individuais, sem vínculos com mais ninguém. Nós não somos criados em grupo, nós não somos criados como se Deus nos predestinasse a pertencer a uma específica equipe, a um específico pacote de espíritos. Nós somos espíritos absolutamente independentes. Mas é impressionante como que no curso da história das nossas vidas, como que no grande mecanismo das experiências que nós vamos passando, nós sentimos a inamovível necessidade de que nós consigamos fazer uma melhoria das nossas emoções a partir do momento em que nós nos conectamos uns com os outros. Então, o que acontece nas nossas histórias? Nós somos todos simples, ignorantes, desconhecedores de tudo, mas existe, no dizer da doutrina espírita, um fenômeno muito interessante que estimula o nosso desenvolvimento. Esse fenômeno chama a experiência, chama o defrontar do homem com a necessidade do progresso. Na questão 120 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec indaga se é necessário ao homem passar pela fieira do mal, os espíritos respondem que pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. Ou seja, nós não precisamos errar para aprender, mas precisamos experimentar para poder crescer. Nós só conseguiremos efetivamente sermos espíritos resolvidos se nós passarmos pelas experiências. Essas experiências necessárias ao desenvolvimento do indivíduo, necessária para o crescimento do espírito, vai nos impulsionar para que nós vivamos um tipo de experiência específica, chamada de prova. O que vem a ser a prova? A prova é um tipo de experiência que é oferecido ao espírito para o desenvolvimento das suas potencialidades, para o alargar do seu saber, da sua compreensão sobre as coisas. E nesse mecanismo da natureza das provas, nós acabamos reencarnando e juntando-nos a um grupo de espíritos que também encarnam conosco. Esses espíritos que encarnam próximo de nós não são necessariamente espíritos que conhecemos do passado. Claro, somos ainda espíritos iniciantes, não temos tantas experiências, não possuímos, portanto, essas vinculações profundas com outros espíritos. Somos, a bem da verdade, apenas espíritos alheios entre si. Constituímos, assim, comunidades bastante primitivas, daquelas que ainda não sabem direito nem plantar, nem colher. Muitas vezes desconhecemos a agricultura, não temos uma linguagem articulada bem específica, não temos uma forma de registrar as nossas experiências a partir
do momento em que nós podemos colocar numa escrita aquilo que aconteceu. Então, essas experiências todas que estão marcadas para que a gente viva, elas são chamadas de experiências que, conforme Allan Kardec define, da natureza das provas. Então, eu possuo um grupo de espíritos que precisa passar por uma determinada experiência. Então, eles acabam reencarnando juntos, reencarnando próximos, vivendo experiências que são semelhantes, porque eles estão na mesma localidade, eles convivem, eles caçam juntos, eles comem juntos. Então, eles acabam criando entre si um processo de vinculação. Eles eram estranhos entre si. Eles eram almas indiferentes uns com os outros. Mas a doutrina espírita nos diz que, depois de você passar uma existência inteira convivendo com outra pessoa, não dá para você terminar a existência falando de que você continua sendo indiferente a essa pessoa com a qual você conviveu 10, 20, 30, 50, 80 anos. Então, nós acabamos desenvolvendo basicamente 2 tipos de sentimento. Ou nós tornamos esse companheiro um afeto nosso, nós começamos a desenvolver uma simpatia por esses espíritos, nós começamos a perceber que eles, especificamente, são espíritos que têm um dom de nos fazer sentir prazer na presença deles ao nosso lado, enquanto que outros, a gente tem uma antipatia, eu não gosto de caçar com fulano. Ele pega tudo para si, ele não gosta de dividir, ele é bruto e tal. Eu tenho alguma coisa que me gera uma rejeição. Então, é mais ou menos assim. A gente entra na vida estranhos entre si, mas nós saímos da existência com algum tipo de vínculo. Ou é um vínculo de afeto, ou é um vínculo de desafeto. Resultado: quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós já começamos a ter uma espécie de predileção por algumas pessoas. Nós começamos a perceber que as nossas almas parecem se identificar mais com determinados indivíduos. Então, aqueles que nós temos laços de afeto, nós continuamos vinculados no mundo espiritual. A gente continua se encontrando, a gente continua se vendo, as nossas relações se estreitam. Nós nos vinculamos de maneira ainda mais efetiva. E por esse motivo, aquilo que era antes uma simples simpatia pode se transformar em amor. É a partir desse sentimento que não existia, mas a convivência fez existir, e que nós estreitamos no curso do tempo, e que no mundo espiritual a gente aperta ainda mais essa relação entre nós, que faz com que nós, muitas vezes, tenhamos numa existência seguinte alguém que era do nosso passado. Se nós temos alguém que faz parte da nossa história e que ele vem do passado, em algum momento essa história começou. Então, em função daquilo que nós vivemos no passado, de laços de afeto, de pessoas que nós amamos, nós construímos as nossas famílias a partir de alguns laços que são formados dos laços de afeto do homem. Renascem dentro do nosso ambiente doméstico pessoas que nós sentimos um amor muito grande, que nós sentimos uma sensação de aconchego muito forte na companhia deles. São chamados os laços de afeto. A partir do momento em que nós criamos afeto por alguém, elegemos essa pessoa para fazer parte da minha convivência, e esse indivíduo, ele gravita em torno da minha história, porque eu passo a sentir um afeto por ele, esse elemento, esse indivíduo, que antes me era estranho, passa agora a fazer parte de um conjunto chamado família espiritual. Em síntese, o que é a família espiritual?
é o conjunto das almas afins que nós conseguimos ao longo das diversas existências que tivemos. Ah, mas então são muitos? Sim, são centenas. Nós temos uma família espiritual tão mais numerosa, quanto mais experiências tivermos tido, quanto mais afeto tivermos dado, quanto mais amor nós tivermos experimentado, maior e mais estreita, mais ligada, mais afetuosa será a minha família espiritual. Quando nós vamos reencarnar, nossas famílias contêm, entre os elementos que fazem parte da família que a gente tem, alguns desses elementos nascem do passado. São meus antigos laços de afeto, meus amores que o tempo não riscou da memória, que reaparecem em casa, na condição de filho, de filha, de irmão, de marido, de esposa, de pai, de mãe, de irmã, de neto, sei lá, até sogra, em que você pode ter esses indivíduos constituindo a sua história de vida. Então, parte dos nossos familiares, eles vêm do passado. Eles são resultantes desse grande mecanismo da vida. Infelizmente, nós não cultivamos só laços de afetos quando a gente renasce. A gente também, durante a nossa vida, criamos laços de desafeto, criamos laços de desamor. Durante a existência, nós criamos antipatia pelas pessoas. Nós não gostamos, rejeitamos. Nas comunidades primitivas, era porque a gente, quando ia caçar, não gostava da pessoa. Nossa, falando antipático. Porque não dividia direito, porque ele era vaidoso, porque ele fez alguma coisa que nos incomodou, que nos machucou. Então, o que acontece nessa hora? Acontece que quando nós percebemos que as nossas existências estão marcadas pela presença da nossa emoção negativa, o que acontece conosco? Quando isso se dá, esses espíritos que possuem um laço de desafeto com a gente, que possuem um desamor, que a gente não quer ver junto, quando chegamos no mundo espiritual, graças a Deus, não tem graças a Deus, eles também continuam vinculados a nós. Como? Sim. Vamos repetir. Aqueles a quem amamos e que quando vamos para o mundo espiritual estreitamos os laços e que retornam presentes na nossa família, são os nossos laços de afeto. Porém, como nós nem sempre amamos a todos, nós desenvolvemos antipatia, ódio, desamor, mágoa, ressentimento. Quando desencarnamos, esses que nós odiamos, temos mágoa, temos rancor, temos algum tipo de diferença, de antipatia. Quando nós fazemos esse movimento para nos afastar dessas pessoas, as nossas mentes continuam ligadas. Então, as pessoas que nós odiamos, nós continuamos mantendo com elas sentimentos negativos. E ficamos lembrando, olha o que fulano me fez. Fulano fez isso para mim. Então, o que acontece? O passado não passa, o passado fica sempre presente. Nós ficamos repisando as mesmas histórias. Desencarna, vai para o mundo espiritual, mas o que acontece com a nossa mente? A nossa mente, se não esqueceu o que aconteceu, fica ligada na história que já houve. Então, nós ficamos como que vinculados a esses espíritos que a gente, a princípio, não gosta. É uma coisa muito interessante na lei de causa e efeito. Quando eu amo, eu me vinculo. Quando eu odeio, eu me vinculo. O amor e o ódio estão muito mais próximos entre si do que nós imaginamos. Então, quando por algum motivo nós desenvolvemos desafeto por alguém, nós criamos um vínculo com esse espírito. E o resultado disso é a grande possibilidade,
Eu disse grande possibilidade de que esse nosso desafeto do passado renasça dentro do nosso lar também. Resultado: nossas famílias são como se fosse uma grande bisteca. É uma bisteca. Agora chama tibone, né? Na minha época era bisteca. Parece uma grande bisteca, ou seja, tem uma parte de osso e um pedacinho de carne macia. A carne macia da nossa bisteca são os nossos laços de afeto. E tem a parte do osso, que são os nossos laços de desafeto. Não foi Deus que assim definiu. Fomos nós que escolhemos essa história para nós próprios. Porque assim como o amor vincula as pessoas, o ódio cria grilhões, a mágoa cria elos, correntes que nos prendem às pessoas, sem que nós tenhamos a necessidade de viver essas experiências. Com esse motivo, então, nossos laços familiares são formados de laços de afeto e laços de desafeto. Mas é só isso? Só laços de afeto e laços de desafeto? Não, são 3 tipos de laço. Primeiro tem os laços do ontem, que eram laços de afeto, os amores do passado que estão hoje conosco. O segundo são os laços de desafeto do ontem, desamores do passado, que agora são familiares hoje. Renascem dentro de casa na condição de neto, neta, filho, filha, irmão, irmã, pai, mãe e até sogra. Esses indivíduos, eles retornam para o ambiente doméstico e podem, de alguma forma, interferir na harmonia doméstica pela possibilidade de trazerem as suas emoções do ontem para o hoje. Mas, além desses 2, o laço de amor do ontem e o laço de desamor do ontem, tem um terceiro, que são os laços do hoje. Nós também temos companheiros espirituais que integram a nossa família corporal nesta existência. Não eram espíritos do passado, mas que estão se juntando à nossa história nesse momento. Espíritos que no ontem não estavam presentes na nossa história de vida, mas num dado instante das nossas diversas encarnações, alguém pode ter aportado dentro das nossas famílias. Então, esses 3 são os laços essenciais que constituem as nossas famílias. Laços de afeto do passado, laços de desafeto do passado e os laços do presente. Muitas pessoas, quando ouvem isso, dizem, nossa, então quer dizer que na minha casa eu posso ter laço de afeto, laço de desafeto, e também pessoas que estão chegando agora. Eu quero saber. Sou doido para saber quem é que é meu laço de afeto do passado, quem é meu laço de desafeto, quem é as pessoas que eu estou conhecendo agora. Nossa, eu fico numa curiosidade danada para saber. Pois é. Não vai ajudar a saber. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar porque o objetivo de Deus é o quê? É a construção de uma nova história. Quando nós vamos passar pelo processo reencarnatório, quando a gente vai ter a oportunidade de reencarnar, Deus nos concede um recurso maravilhoso. É o beijo da misericórdia de Deus que nos é oferecido quando a gente vai reencarnar. O beijo de Deus se chama esquecimento do passado. O que vem a ser o esquecimento do passado? É um recurso da lei de causa e efeito que ocorre quanto mais grosseiro é o corpo, mais nítido é o esquecimento, no qual o espírito tentando renascer, no período de adaptação do espírito ao novo corpo que ele vai receber, naquele chamado período de gestação, há um mecanismo de enraizamento do espírito no corpo. Ele vai como que se assenhorando do corpo e vai morrendo para o mundo espiritual para nascer entre os homens. O longo período dos 9 meses vai promovendo um processo progressivo de apagamento das nossas lembranças. Elas vão sendo amortecidas no curso da gestação.
Por quê? Porque é necessário que assim seja para que a gente consiga efetivamente ter êxito na nossa próxima encarnação. Se nós reencarnássemos lembrando tudo que a gente fez no passado, não era reencarnação. Era a mesma, só que com um corpinho novo. Mas era a mesma história. Não! Eu preciso rever conceitos. Então eu preciso, obrigatoriamente, rever as minhas emoções. Então, naturalmente, nós passamos por um esquecimento do passado. O que acontece quando a gente tem esse esquecimento do passado? Nós podemos conviver com as pessoas sem que necessariamente nós sintamos tão nitidamente que essas pessoas fazem parte da nossa história. Nós temos a possibilidade de conviver sem lembrar quem me fez mal, quem me fez bem. Nós estamos num ambiente que a gente se movimenta com uma nitidez sobre a nossa história presente, mas com relação ao passado, nós temos um certo apagamento daquilo. E isso é muito bom, porque se a gente sentasse na mesa e dissesse, mãe, estava ali no quarto agora lembrando de quando a senhora fez aquilo para mim, hein? E aí lembra uma história horrível que a mãe fez. E a mãe colocando café na mesa, meu filho, mas eu fiz isso, sabe por quê? Lembra da Idade Média, o que você fez comigo? Como que a gente ia caminhar? Como que a gente ia resolver as nossas relações se nós lembrássemos de tudo? Então, nós, quando reencarnamos, nós experimentamos esse apagar parcial do passado para que a gente tenha mais condição de ter êxito na existência. E nós temos esse apagamento da nossa história parcial por dois motivos: para esquecer o que fizemos e para esquecer o que nos fizeram. É muito importante que a gente compreenda que, às vezes, a gente precisa reencarnar para esquecer o que foi que a gente fez com a gente mesmo. O que foi que eu fiz de besteira. Não é só o que o outro me fez, que eu fiz também. Eu preciso ter uma paz no meu coração, porque a gente fica lembrando do que fez, da culpa. Então, até para poder sair do processo da culpa, a gente tem o apagamento da memória parcial. E aí a gente renasce entre os homens com essa característica, que é o dom de nós estarmos entre as pessoas sem uma clara percepção daquilo que aconteceu. E uma das grandes vantagens desse esquecimento do passado é permitir que a gente saiba o que realmente nós mudamos. Porque se a gente ficasse no mundo espiritual, dá para evoluir? Dá para evoluir, dá para crescer, sim. É possível que os espíritos se desenvolvam mesmo no mundo espiritual. Mas eu não tenho a prova real de que realmente a gente mudou. A prova real de que eu mudei é encarnando, porque só a encarnação pode dar aos espíritos a clara percepção se eles conseguiram mudar. No mundo espiritual dizemos assim, eu perdoei fulano, não tem mais mágoa dele. Não tem mesmo, não. Reencarna para ver. Só o que estiver no âmago da alma é que vai sobreviver ao processo do esquecimento parcial. Só o que estiver no íntimo do nosso coração é que aparece na hora que nós estamos encarnados. Aquilo que a gente pensa que mudou, não mudou. Porque quando encarnar, esquece. Não, eu perdoei, chega do lado de cá, a gente não consegue trabalhar essas emoções como a gente deveria fazer. Então, esse grande mecanismo da lei de causa e efeito é muito importante para que a gente compreenda a leitura, a ressignificação do conceito de família que o Espiritismo nos apresenta. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Qual a relação disso? Que até agora a gente não viu nenhuma conexão dessas falas sobre aquilo que o Espiritismo apresenta com aquilo que está disposto no Evangelho do Cristo. Mas o Evangelho de Jesus tem algumas colocações bastante interessantes e que foram profundamente escandalosas na época que ele esteve conosco. O maior escândalo que Jesus promoveu na mente dos judeus à época foi a proposta do amor aos inimigos. Meu Deus!
Isso foi uma coisa que os judeus nunca imaginaram que alguém pudesse levantar como proposta. Amar os seus inimigos. Só que Jesus, ao dizer que a gente tinha que amar os inimigos, ele apresenta essa informação, mas ele não fundamenta o porquê fazer. Sabe, Jesus, ele teve uma preocupação muito grande em impregnar a sua mensagem da energia dele, que era uma energia de amor. O objetivo do Cristo não era dar detalhes técnicos da lei de causa e efeito. Quando nós observamos revelações outras, como a revelação de Krishna, de Buda, de Sócrates, da própria Cabala, de Hermes Trismegisto, a revelação de Zaratustra, elas não conseguem ser resumidas numa única frase. Elas são complexas. Elas trazem muitas leis. É como o Espiritismo. Resuma a doutrina espírita numa frase. Não dá. Por quê? Porque são doutrinas maçudas, densas, com muitas informações técnicas. A revelação do Cristo, ela não tem esse propósito. Ela é uma revelação mais curta e extremamente aguda. O poder da revelação do Cristo está na figura de quem trouxe, porque ela pode ser resumida numa única frase. A frase seria: ama. Essa é a mensagem de Jesus. E alguém poderia dizer: puxa, mas foi 1000 anos prevendo a vinda dele, mas tanto tempo para ele vir à Terra, depois ele vem, passa por tudo aquilo. Se fosse para fazer isso, por que não mandou outro para dizer: olha, ama, tão fácil, vai lá, fala isso? É porque não é a fala, não é a palavra, é a energia da palavra. Só o Cristo planetário, só uma alma da envergadura de Jesus, teria condição de vir ao planeta, dizer uma frase com tamanho magnetismo impregnado nela, que despertaria as almas adormecidas que o planeta, naquela época, possuía. Olha só, se a gente for perceber na dinâmica da mensagem que Jesus trouxe, vamos observar que ele é a única das mensagens que promove uma modificação no comportamento de seus discípulos para irem ao encontro do semelhante. As mensagens outras, trazidas pelos outros missionários, pelos outros iluminados, não fizeram com que seus discípulos construíssem instituições para socorrer os famintos, os miseráveis, os desgraçados, os desvalidos. Mas Jesus tinha tanto magnetismo de amor na sua fala, que seus discípulos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ébrios, embriagados pelo magnetismo do Cristo, desceram ao cerco do martírio. Desceram as expectativas de vivência, de experiências que a nossa humanidade nunca havia vivido. E é exatamente esse o elemento importante que a gente tem para trabalhar as nossas discussões. Porque a proposta de Jesus é qual? Amai os vossos inimigos. Como que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou fazer? E a doutrina espírita vem e abre para nós o porquê disso. A doutrina espírita diz que é fundamental que nós aprendamos a perdoar as pessoas. Porque o perdão é a chave que diminui a possibilidade do reencontro daqueles que não se gostam. Se você tem alguém que você não ama, e você odeia, e você diz para a pessoa assim: eu odeio você. Eu odeio você com todas as forças da minha alma, porque o que você fez comigo não tem perdão. Você destruiu a minha vida, eu vou odiar você para sempre. Falar isso significa: eu quero encontrar com você de novo. Eu quero você na minha família na próxima encarnação. Odiar é marcar encontro no futuro. É querer chamar de pai, de mãe, de irmão ou de filho alguém que a gente não gosta. É do mecanismo da lei. É o ímã da lei que faz com que a gente consiga se libertar a partir da experiência do perdão. Então, é o perdão que abre essa possibilidade. É como quando eu odeio alguém, existe uma corrente que me prende a essa pessoa. Eu estou preso nela. Estou agrilhoado nessa pessoa.
Eu não quero essa corrente. Essa corrente tem um cadeado. Você tem a chave do cadeado para abrir. A chave chama-se perdão. Se você tiver o perdão, você coloca essa chave no cadeado, abre e você se liberta. Você se liberta dos seus processos de perturbação. É por isso que o perdão é tão importante para nós. Porque é a partir dessa experiência que o espírito tem a chance de conseguir a sua liberdade espiritual. Isso é tão verdadeiro e eu provo observando o caso de Jesus. Olha só Jesus. Jesus foi traído por Judas, preso pelos soldados, apanhou dos soldados, depois foi traído pelos sacerdotes que o entregaram a Pilatos, que foi indiferente a ele, que jogou para Herodes, Herodes jogou a Pilatos, depois deu para os soldados que crucificaram Jesus. Nossa, foi tanta gente que fez tanta maldade com ele. E eu pergunto, para resolver a maldade que esses espíritos todos fizeram com Jesus, Jesus renasceu irmão de quem? Ele foi primo de quem? Nasceu irmão de Judas, primo de Pilatos, pai de Herodes. Como foi que Jesus se resolveu e esse pessoal se resolveu? Jesus não precisou reencontrar com esses espíritos. Não precisou. Mas o fato dele não precisar não significa dizer que esses espíritos que se comprometeram ficaram isentos de culpa. Não. Eles seguiram na sua condição de culpa, mas com outros espíritos, não com Jesus. E o que fez Jesus para que esse reencontro não acontecesse? Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ao exercitar o perdão, ele dissolveu os vínculos da necessidade do reencontro. Porque existe um grande equívoco da nossa parte em acharmos que quando A faz alguma coisa para B, quando A machuca B, criou-se um vínculo entre A e B. Como se, quando A faz mal para B, A fica devendo para B. Não é verdade. Ninguém deve para ninguém. Nós devemos é para a lei e para nós mesmos. Porque se nós devêssemos para alguém, cadê o carnê para pagar? Não tem. Eu não crio débito com outra pessoa. O mal está em mim, está dentro de mim. Sou eu que carrego em mim a sentença do mal que eu fiz. Se duas pessoas possuem diferença e elas se odeiam reciprocamente, qual é a tendência? Retornarem juntos. E quando a gente reencontra pessoas numa próxima existência que estão vinculadas à nossa história do passado, é porque, na verdade, esses espíritos se conheceram no ontem e não conseguiram se resolver no agora. Resultado, por conta dessas experiências todas, se a gente não perdoar, há uma grande chance de reencontrar. Mas se eu perdoar, se eu perdoo, eu me retiro da cena. E aquele que errou vai se recuperar com outras pessoas, não necessariamente comigo. Eu me liberto de tudo isso e posso seguir um novo caminho, uma nova oportunidade. O que o Cristo queria colocar para nós era a necessidade de nós nos resolvermos uns com os outros. A gente precisa se resolver. Nós precisamos trabalhar as nossas emoções para que a gente não se veja vítima dos processos de perturbação que podem fazer com que as nossas famílias sejam famílias mais perturbadas no amanhã. O perdão, ele é essencial, tanto no ontem como no hoje. Às vezes a gente está em casa com alguém, você não suporta o meu irmão. Quando eu digo que eu não suporto meu irmão, que eu não suporto meu pai, eu estou repetindo hoje uma experiência que provavelmente vai acontecer amanhã. Eu estou de novo marcando encontro com essas mesmas pessoas e ele, evidentemente, ao perceber que ele não é amado, ele repete essa experiência voltando numa próxima existência. Então a gente vai repetindo as mesmas cenas em encarnações sucessivas. Nós temos que quebrar o círculo vicioso do desamor, promovendo o perdão dentro dos nossos ambientes domésticos. Se eu não promover o perdão, se eu não conseguir exercitar o perdão, eu vou experimentar
5 problemas. 5. O perdão tem 5 consequências para nós. A primeira das consequências é o adoecimento físico. Você adoece fisicamente. Você fica mal, altera, dá gastrite, problema de glicose, pressão alta, dor de cabeça, passa mal, desenvolve um monte de caroço, mágoa, ódio, ressentimento. Ressentimento adoece o corpo físico. Promove depressão, que diminui a eficiência do sistema imunológico, deixa a gente mais frágil para qualquer tipo de infecção, inclusive Covid, torna o indivíduo mais frágil fisicamente. Então, odiar e guardar mágoa tem a primeira consequência, que é no corpo físico. A segunda é uma consequência do ponto de vista psicológico. Nós passamos a ficar uma pessoa amarga, horrível, só falando mal, só reclamando, voltando nessa história o tempo todo. Ninguém gosta de conviver com pessoas antipáticas, e a gente se torna uma pessoa antipática porque o tempo todo falando mal. Sabe, porque teu pai, porque teu pai, porque teu pai. Fica voltando essas histórias várias vezes, fazendo com que você sinta que, evidentemente, a pessoa está presa no passado. Ela perde a possibilidade de convivência, as pessoas se afastam, ela acaba ficando sozinha. Então a gente tem a tendência de terminar a existência sozinho, porque se tornou uma pessoa de difícil convivência. Terceira consequência, a consequência emocional. Eu desloco a minha emoção do hoje para o passado. Eu não vivo no hoje. Eu passo a maior parte do tempo pensando no passado ou então no futuro, mas eu não estou no hoje. A gente fica o tempo todo lembrando, pensando no que aconteceu e tal. E as coisas do hoje estão acontecendo, mas eu não consigo vibrar com a coisa do hoje. Eu não tenho prazer nas coisas do hoje, eu não sinto prazer na convivência do hoje, porque eu estou com a minha mente fixada no negativo que ficou lá atrás, 10, 15, 20, 40 anos, e eu ainda estou guardando essa emoção dentro de mim. Então a gente passa pela existência e acaba não aproveitando tudo que ela tem para nos oferecer. Quarta consequência. Ganhamos uma companhia espiritual péssima. Ficamos à mercê de uma série de entidades perturbadoras que promovem processos obsessivos, que nos impulsionam na direção da obsessão, que podem nos provocar o processo da depressão, que retiram o nosso prazer de viver e que gravitam em torno da nossa mente, perturbando e ampliando ainda mais as nossas dores, dando a ela uma dimensão, às vezes, que elas nem possuem. E a quinta das consequências é ter esse indivíduo dentro de casa de novo, na condição de parente. Qual é o nosso esforço, portanto? É entender que as nossas famílias são muito mais do que a junção de corpos. É entender que os nossos grupos familiares são a reunião dos espíritos que se buscam através dos tempos. Olhar para a minha família e não enxergar apenas a semelhança ou dissemelhança física que a gente tenha, mas olhar para o grande objetivo de Deus, de pegar aquelas almas que ao longo dos séculos tiveram diversas experiências e que se necessitam para encontrarem a felicidade, e reuniu dentro do lar. Porque eu preciso perdoar para ser feliz. É impossível que alguém que não ame se torne uma alma resolvida. É da lei que só esteja reservada a felicidade para os espíritos que amam. Então, quando Deus nos reúne, é no propósito de solucionar as nossas crises e permitir que a gente tenha acesso àquilo que Ele nos quer dar, que é a felicidade. Mas a gente tem que querer receber, senão a gente não recebe. Então, dentro dessa dinâmica, o dom que o Espiritismo nos concedeu é tirar a venda dos nossos olhos e nos mostrar o que é família pela ótica espiritual. Meus irmãos, meu pai, minha mãe, não são os que são do meu sangue. São todos aqueles que estão juntos comigo. Minha família espiritual é muito maior do que a minha família corporal. Eu preciso, portanto, entender o majestoso mecanismo da sabedoria do Criador, que nos reuniu dentro de um lar para que nós aprendêssemos na convivência estreita das paredes que nos cercam o exercício da convivência, para que a gente retire as diferenças entre nós, para que a gente consiga se aproximar,
para que a gente consiga estar junto, superando as nossas dores mais profundas. O exercício, portanto, que se pede para todos nós que somos espíritas, não é outro senão o despertar dos nossos corações na direção da busca do entendimento mais pleno do propósito do renascimento. Às vezes, nós temos perfeita, com pais maravilhosos, irmãos e filhos lindos, e nós não temos isso. E ficamos, às vezes, amargos porque gostaríamos de ter uma experiência diferente. Só que a lei estabelece a seguinte coisa: se a gente quer algo, nós temos que construir. Eu não posso merecer uma família harmônica se eu não estou trabalhando para construí-la. O objetivo da minha encarnação é dar a mim as condições de provar que eu estou disposto a dar de mim para ter uma família melhor. Você está disposto a dar de si para merecer algo melhor? Sim, eu estou. Então mostre que você está. Mas a minha família não merece, mas mostre o que você quer. A grande diferença do mundo para a doutrina espírita é que o mundo diz assim: você merece alguma coisa melhor, você não merece isso, vá atrás do que você merece. Enquanto que o espiritismo diz: você merece, você quer ter uma coisa melhor? Então mereça. O primeiro movimento é o do merecimento para depois ter. A gente quer ter sem merecer, quer colher antes de plantar. Diz Emmanuel que é justo que o homem só coma daquilo que ele mesmo plantou. Então a gente tem que semear para depois colher. Eu quero família harmônica, semeie a harmonia para poder colher. Ah, mas não dá. Meus filhos são horríveis, são indisciplinados, são arrogantes, são preguiçosos. Eu já fiz tudo o que eu podia e eles não se modificam. Nós não somos responsáveis pelos erros dos outros. Nós somos responsáveis pelos nossos erros. A grande pergunta é: você fez tudo o que podia por eles? Se você fez tudo o que você podia, a sua consciência lhe absolve. As nossas responsabilidades começam quando nós não cumprimos com os nossos deveres. Mas se eu fiz tudo o que eu podia para mostrar o caminho bom para meus filhos, se eu fiz tudo o que eu podia para que a minha família fosse harmônica, e ela não é, não se culpe, não carregue peso sobre as costas de maneira desnecessária. Lembre que, a bem da verdade, todos nós estamos na Terra para desenvolver valores. E nós estamos para nos liberarmos do nosso desamor, não para consertar os nossos filhos. O nosso papel é exercitar o nosso bem que existe em nós. E eles precisam fazer a parte deles. Se eu faço tudo que posso e eles não fazem a deles, a responsabilidade cairá lá. Mas se eu desisto deles, desisto, aí a responsabilidade reparte comigo, porque eu desisti da tarefa de cuidar daqueles que Deus me confiou. O exercício, portanto, que a gente tem para fazer é o desenvolvimento da capacidade de amarmos aquilo que é imperfeito. É muito fácil amar filhos maravilhosos. É muito fácil amar famílias harmônicas, parece família de margarina. Não, o nosso objetivo é amar o que é imperfeito. É desenvolver o dom de dizer: eu aceito você do jeito que você é. É o dom de podermos amar as pessoas apesar das imperfeições que nós sabemos que elas têm, mas o nosso amor é maior do que as possíveis imperfeições que esse companheiro possua. Aí é que está o desenvolvimento das potencialidades do espírito. O dom de perceber a extensão daquilo que Deus tem por nós, porque Deus nos ama apesar das nossas inúmeras imperfeições. Por quê? Porque Ele nos ama enxergando o que somos capazes de fazer. O amor dele é incondicional porque Ele sabe que somos capazes. E nós, espíritas que somos, compreendedores da lei de causa e efeito, não podemos, evidentemente, esquecer que Deus aposta em nós apesar da nossa imperfeição. Então, nós, de igual forma, podemos também apostar naqueles que Deus nos confia para amá-los nas imperfeições que eles têm, na certeza de que eles também serão almas redimidas. Esse é o grande objetivo. A família
é o momento do exercício do amor mais profundo que a gente possa ter. Essa é a convocação que nós temos para esses tempos de pandemia, quando, em função dos momentos que estamos experimentando, a lei de Deus nos congregou dentro do lar, para que nós convivêssemos de maneira mais estreita, colocássemos à prova o nosso testemunho de amor, nessa convivência mais prolongada no curso dos dias, para exercitar as potencialidades que nós temos, para resgatarmos as relações esgarçadas, para nos reaproximarmos daqueles de quem nos distanciamos, para descobrir novas emoções de amor com aqueles que, por algum motivo, a gente guardou mágoa. Nós temos um excelente trabalho para fazer dentro dos nossos lares. O conhecimento majestoso do Espiritismo movimenta as nossas almas de maneira indescritível na direção de compreendermos efetivamente o propósito da existência humana. Não deixemos essa oportunidade passar. Aproveitemos a grande chance que o Senhor nos concedeu de reencontrarmos todas essas almas no espaço estreito de um lar. Num país de liberdades religiosas, em que podemos exercer plenamente as nossas convicções, e de posse do inestimável tesouro da mensagem espírita, à luz do Evangelho de Jesus, para que esses conceitos morais despertem em nós os valores que ainda não temos, e a partir da releitura dos conceitos, ressignificando dentro das nossas almas o propósito espiritual e divino da família, nós consigamos aproveitar esse investimento colossal que está sendo feito nas nossas almas há tanto tempo, para que nós aprendamos a conviver com aqueles que Deus nos concedeu. Não permitamos que essas oportunidades escorram por entre os nossos dedos. Nós não sabemos quanto tempo ainda teremos na Terra, nem quanto tempo os nossos entes queridos estarão conosco. Então, façamos o esforço que a gente puder para vencer as nossas resistências, as nossas dificuldades de relacionamento e aproveitemos as portas do sentimento que se abrem para todos nós, para que a gente consiga dar sentido ao investimento que a espiritualidade tem feito em nós e, dessa maneira, podermos ser contados entre aqueles que estão na Terra para construir um mundo melhor. Que Deus, o soberano Senhor das nossas vidas, abençoe essa oportunidade de, através da mensagem espírita, nós levarmos essa informação aos lares, iluminando o entendimento de todos aqueles que têm acesso a essa informação, através do amor, do afeto, da implantação do Evangelho no lar e da efetiva movimentação no sentido de resgatar as nossas relações para um propósito superior no entendimento daquilo que seja o existir. Que Deus abençoe a todos nós, proteja as nossas famílias, guarde os nossos corações e abençoe a humanidade inteira, tão carente da mensagem de Jesus. Jorge Larrat, nossos sinceros agradecimentos. Vamos às perguntas do público presente. Priscila, trabalhadora da área da família da União Espírita Paraense. Qual a nossa primeira pergunta? Obrigada, Silvia. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós recebemos vocês que estão aqui nesse momento. Bom, após essa fala emocionante proferida pelo nosso irmão Jorge Larrat, nós temos perguntas aqui no chat de todas as regiões do nosso país e vamos iniciar com a seguinte pergunta. Em se tratando dos compromissos dos pais para com seus filhos, como os pais podem direcionar seus filhos a desenvolver a espiritualização quando esses filhos não demonstram vontade para tal? O papel dos pais, evidentemente, é o de estimular a questão da espiritualidade nos filhos.
Mas eles não têm a responsabilidade de fazer com que os filhos assim se comportem, se eles fazem todo o esforço possível para que esses entendam o valor da espiritualidade. Porque se eu semeio no meu filho tudo que eu posso, e mesmo através da semeadura que eu realizo, eles não correspondem a esse processo, nós não podemos responsabilizar os pais por isso, porque a responsabilidade recai quando eles não cumprem a missão que lhes é própria. E a missão é semear, não é colher. A colheita é de Deus. Então, nós recebemos os filhos para neles estimular o desenvolvimento da espiritualidade. E assim devemos fazer sem desistência. Sem desistência. Se eu desisto, eu assumo parcela de responsabilidade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem chamada Benefícios Pagos com a Ingratidão. Nessa mensagem, tem um parágrafo último que diz o seguinte: se eu desisto de uma pessoa porque ela me é ingrata, eu desacelero a evolução dela. Porque ela diz assim: eu dei errado, sabe por quê? Até minha mãe me abandonou. Então, por isso que eu fiz isso. Então, eu desacelero o outro porque eu desisti dele. Quando eu desisto do outro, eu desisto de mim também. Quando eu não desisto da pessoa, mesmo que ela não dê fruto, não deu fruto nenhum, não desistiu. Continuou estimulando, fazendo o que teria que ser feito. Se você fizer tudo possível e a pessoa não corresponder, você diz assim, puxa, perdeu o benefício. Dedicou e o menino não deu em nada. Só que esse que você se dedicou, essa pessoa que você se dedicou, quando chega no mundo espiritual, diz assim, eu dei errado por minha culpa. Porque minha mãe fez tudo o que podia e fui eu que não correspondi. Então você impulsiona o progresso do outro, porque ele se sente constrangido diante da lei e aí ele se vê obrigado a se movimentar. Então, um benefício nunca se perde. Ele continua merecendo a assistência, mesmo que ele seja resistente, e no futuro aquilo vai ter um resultado para ele. Então, os pais não devem se afligir se eles semeiam e não colhem. Papel de pai não é colher, papel de pai é semear. Muito obrigada, Jorge. Voltamos agora com o companheiro Rubinho. Obrigado, é fantástico, né? Cada pergunta. Agora nós vamos convidar a nossa amiga Socorro, que é trabalhadora da área da família, da Federação Espírita do Amapá. Qual é a próxima pergunta, Socorro? Boa tarde. Boa tarde, Elahá. Não, Socorro. Antes de você perguntar, deixa eu dizer, meu Deus, meu Amapá querido. Saudade de casa, meu Deus. Fala, Socorro. Diga o que você quer. Olha só. A Mariana Ferreira, ela fez a seguinte pergunta a você. Perdi quase toda a minha família. Sinto sempre um sentimento intraduzível que não vai ter ninguém para cuidar de mim. O que me aconselha? A Mariana Ferreira fez essa pergunta aqui no chat. Eu aconselho a você, Mariana, que você leia o capítulo 24 do livro Boa Nova, intitulado Maria de Magdala. O encontro de Maria de Magdala com Jesus na casa de Simão Pedro, na cidade de Cafarnaum. Maria procura Jesus e diz a ele que ela é uma desgraçada, porque ela não tem ninguém. Porque ela, como mulher estéril, não poderia ter filhos e, portanto, não ter família. E que ela estaria condenada à solidão. Jesus, então, pergunta para Maria, Maria, quem te parece possuir mais amor? A mulher que é capaz de amar os filhos do fruto do próprio ventre ou aquela que é capaz de amar o filho do ventre alheio? Nesse momento, Jesus descerra diante dela a visão de família espiritual, que, embora ela não tivesse mais parentes físicos, ela poderia perceber uma nova realidade de família, que é a família espiritual, aquela que é formada não pelos laços de sangue, mas pelos laços do espírito. Os amigos, os nossos afetos, aqueles que a gente pode trabalhar junto e construir junto com eles coisas muito interessantes, independente das nossas famílias
corporais. Sem dúvida nenhuma, a perda dos entes queridos é uma dor muito grande. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, uma página memorável chamada Ante os que Partiram, afirma que a maior dor na Terra é a perda dos entes queridos. Então, você tem justa razão de sentir essa sensação de perda, de dor. Mas a gente se consola nessa perda dos entes queridos com a preciosíssima informação da doutrina espírita sobre os aspectos referentes à imortalidade. Eu sei que dói, mas a gente coloca o remédio na ferida, lembrando que os nossos entes queridos vivem, que os nossos amores estão vivos. Emmanuel tem uma frase maravilhosa em que ele diz assim: mais forte do que a perda de um filho só tem uma coisa: saber que ele continua vivo. Então, saber que os nossos entes queridos continuam vivos é a melhor notícia que a gente poderia receber. Então, se a gente conjugar o conhecimento do Espiritismo sobre a imortalidade da alma com a informação sobre família espiritual e realizar um trabalho em favor do coletivo, junto com outros que se afinizam com os nossos ideais, a gente poderá estar em franco caminho para conseguir melhorar as nossas emoções e garantir uma melhor condição espiritual, tanto para nós como para os nossos entes queridos que estão do lado de lá. Muito obrigada, meu querido. É com você, Rubinho, Silvia. Oi, Silvia. Oi, Rubinho. Obrigada, muito obrigada, Elahá. Priscila, vamos para mais uma pergunta? Vamos sim. Nós temos uma pergunta aqui do nosso chat, é da Maria Joana. Ela pergunta o seguinte: o que deve ser feito para os irmãos que se afastam, causam ofensas, passam anos rejeitando e depois vêm procurar? São bem recebidos, mas mesmo assim se afastam. A primeira coisa a entender é que quando nós nos tornamos adultos, nós temos o direito de escolher os nossos próprios caminhos. Enquanto são todos muito pequenos, estão debaixo da mão dos pais, os pais têm que fazer o trabalho de união desses espíritos, porque é o exercício que eles precisam fazer de convivência nessa primeira etapa da vida. Quando nos tornamos adultos e os irmãos se afastam, fica mais difícil realmente de se conseguir fazer a união desses indivíduos, porque eles passam a ter vida própria, um numa casa, outro na outra, se encontram raramente, então é mais complicado promover o trabalho de harmonização desses companheiros. Só que o nosso papel na existência não é salvar os outros. Deus deu uma alma para cada um, sabe para quê, Priscila? Para que cada um salve a sua. Nós não temos o poder de salvar a alma de ninguém. Nós temos que salvar a nossa. Então, se eu tenho um irmão que é desse jeito, eu preciso me salvar do meu desamor. Então, se ele vem e eu devolvo o troco com desamor, pelo desamor que ele me dá, eu não estou salvando a minha alma. Então, não me importa o que ele faz, importa o que eu faço. Se a decisão dele é essa, é a decisão dele. Interessa a decisão minha. Então, a gente procura trabalhar devolvendo bem diante do mal que se possa receber nessas circunstâncias. Sem querer ser o arauto da verdade, querer ser o pregador da mensagem salvadora, chamando, olha, meu irmão, cuidado, que é encarnação. A gente não trabalha assim porque você acaba ficando antipático. Você passa a ser uma pessoa, parece um fanático. Então, a regra é a seguinte: quando a pessoa está bem endurecida, a gente não trabalha conceito doutrinário com ela, porque é besteira. Você vai ser ridicularizado. Se a pessoa chegar lá com o coração duro, chegar e você está, não sabe o que acontece? O espírito... É besteira. Você ainda vai ser fruto de deboche. Mas Deus, ele oferece a nós umas janelas de acesso da alma. Nós somos espíritos frágeis.
Então, nós somos almas que choram. Nossas almas choram, porque somos almas imperfeitas. Não somos imperfeitos? Se somos imperfeitos, somos almas que choram. Só que a nossa capa de moral, nosso verniz social, impede que você veja que eu sou uma alma que chora. Então, eu visto uma armadura e eu sou insensível. Mas tem alguns momentos em que essa armadura, ela racha. E a gente chora, porque aquela emoção que sempre existe, aflorou. É como se a gente dissesse assim, todo momento nós estamos chorando, emocionados, precisando de socorro, somos crianças, mas a gente se traveste de firme, de forte. Quando a gente fragiliza, que essa janela abre e você vê a emoção do outro, aí é hora de falar. Então, se o irmão chega em casa e diz assim, eu não aguento mais, está frágil. Agora você coloca, você senta aqui, deixa eu conversar contigo. Aí você conversa. A gente deve conversar com as pessoas quando a emoção aflora, porque é quando a emoção aflora que a mensagem entra. Então, nada de querer dar lição de moral, sermão dos irmãos desunidos. Espere um momento para fazer. E quanto a você, não desista do amor que você tem que viver, porque o problema deles é deles. O seu problema é não experimentar o desamor e desistir de ninguém. Perseverar fazendo até o final, protegendo o seu coração da indiferença, que, como diz aquele filósofo Zezé de Camargo, é a nossa indiferença que nos mata, que nos mata, que nos mata. Ok? Obrigada, Jorge, pelas reflexões sempre tão profundas e maravilhosas. Voltamos agora aqui com a Sílvia e o Rubinho. Nossa, Jorge. Olha, vai matar mais um pouquinho essa saudade do Amapá. Vamos chamar agora Socorro. Socorro, é com você. Meu Deus, Socorro. Ai, a alegria sempre é nossa. Então, nós temos mais uma pergunta aqui. Qual a base para sedimentar os laços de amor em família? As bases para sedimentar são 3. Rir junto, chorar junto, trabalhar junto. O que é rir junto? Celebrar os bons momentos, celebrar as coisas boas, nos alegrarmos com as alegrias dos outros, porque às vezes a gente só consegue se entristecer com a tristeza dos outros. Quando o outro está triste, a gente fica, está triste, meu Deus. Mas se alegrar com a alegria dos outros é um indicativo de não inveja. Então, o meu sobrinho se formou, eu fico feliz junto com o meu irmão, com a minha irmã, que o filho dele se formou, embora o meu não tenha se formado. Então, a gente exercitar o alegrar-se junto é muito importante. Segundo, chorar junto, ser companheiro na dor é muito importante para que você não se torne indiferente diante do sofrimento do outro. Se o irmão tropeçou, se o irmão está passando por uma doença, se ele está passando por algum processo doloroso, não desista dele. Trabalhe, fique junto, chora junto com ele, pega na mão dele. A gente, quando tem uma pessoa que está passando por sofrimento, não adianta você querer ficar falando muito de doutrina espírita, sabe? Porque às vezes a pessoa não quer ouvir, ela quer só chorar. Então você fica só, pega na mão. Se a pessoa é espírita, menos ainda você tem que ficar falando, ela sabe. A gente, quando, por exemplo, quando um parente perde, um irmão perde um parente, ou alguém perde um parente, você não deve ir no velório para pregar espiritismo, você espera a pessoa perguntar. E aí, fulano, o que tu acha disso que está acontecendo? Aí ele abriu para você. Abriu, aí está na hora de falar. Ele perguntou, e aí, o que tu acha, mana, de tudo isso? O que tu acha? Perguntou, não perguntou? Então, tome doutrina espírita nela. Mas a pessoa tem que estar aberta para receber. Não é para você enfiar a doutrina espírita na cabeça dos outros. E trabalhar juntos. É a gente construir a história nossa junto. É rir junto, chorar junto e trabalhar junto. Trabalhar junto é estarmos juntos, colaborando. Quando tem momentos de confraternização, não ficar encostado no canto olhando os outros trabalharem. Vai para lá, vai para a cozinha, faz uma coisa, faz a outra. É todo mundo se integrando. Esse é o grande exercício para a gente fazer. E se os outros não fazem? Bom, se os outros não fazem, é problema deles.
a gente tem que cuidar da nossa capacidade de fazermos a nossa transformação. No livro Momentos de Decisão, no capítulo 14, existe uma mensagem de Marco Prisco chamada Culpa e Resgate. E lá tem uma frase que diz assim: se você fez alguma coisa para outrem, vá e peça perdão para essa pessoa. Se ela não lhe der perdão, o problema é dela. Mas se você não pedir perdão, o problema é seu. Então a gente tem que se mexer. Se o outro não se mexe, a responsabilidade é do outro. Eu não tenho que colocar a minha família sobre as costas como se eu fosse o solucionador do problema familiar. Eu vou oferecer as soluções que eu puder, mas eu não posso me afligir se eu convivo com alguém que toma um caminho equivocado. Se a gente não fosse entender assim, Jesus teria ficado cheio de culpa, porque Judas, que conviveu com ele, se suicidou. Então a gente faz o que pode, mas o outro tem parcela de responsabilidade no seu próprio equilíbrio também. Então, muito obrigada. Que a gente sorria, trabalhe e chore juntos. Com vocês, Rubinho e Silvia. Sim, muito obrigada mesmo, meu irmão Elahá. E temos mais uma pergunta para você. Priscila. Vamos lá, estão chegando muitas perguntas assim no nosso chat, tá? Então agora a gente vai passar aqui para a pergunta da Catarina Franco. Ela pergunta assim: o que fazer quando somente você pertence à doutrina espírita e mora com pessoas de outras religiões que não acreditam no espiritismo? O som está desligado, Jorge. Esse é um espaço maravilhoso de exercício espiritual. Eu lembro de uma fala de Francisco de Assis quando mandou os discípulos dele dizendo: vão e preguem o evangelho para todos, e se for necessário, falem do evangelho. Preguem e, se for necessário, falem. O que ele estava dizendo? Que o evangelho se prega não é por palavras. Então, quando a gente vive numa família que não é espírita, o que a gente tem que fazer? Apresentar a proposta de conduta que o espiritismo propõe sem fanatismo. Não é ficar doido dentro de casa querendo converter todo mundo ao espiritismo, mas mostrar uma conduta que supera a condição mediana do ser humano. O exercício para ser um homem ou, no caso da Catarina, uma mulher de bem. Aí fazemos o quê? Pegamos a nossa convivência familiar e pensamos como que a gente pode colaborar. Nossos pais são imperfeitos? São. Mas a gente vai demonstrar amor mesmo assim. Aí você tem pais que estão envelhecendo, que estão ficando doentes. Cuida deles. Cuida com carinho. Não cuida sem paciência. Porque, veja, existe uma coisa que a Cabala fala que é muito importante. A Cabala judaica diz assim: as grandes almas não são reconhecidas pelas grandes obras que fazem, mas pela capacidade de colocar grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Então, você vai fazer uma coisa pequenininha, faz com carinho. Você vai lavar a louça, lava com carinho. Não lava mal feito, não faz pela metade. Mandaram você varrer a casa, vai com carinho. Vai colocar o filho para dormir, vai com carinho. Põe carinho em tudo que você faz, porque se você vive numa família que não é espírita, você não precisa ficar convertendo ninguém. Você vai levar a mensagem pela sua conduta e não pelas suas palavras. Você não tem que ficar pregando doutrina espírita na cabeça de ninguém. Você vai demonstrar como se vive quando se reconhece a excelência das verdades espíritas. Sem deboche, sem ficar, mas eu sei da imortalidade, hein? Vocês não sabem, vocês estão lascados, por isso vocês têm medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Isso não constrói. O André Luiz, na obra Opinião Espírita, tem uma mensagem, ele fala exatamente sobre isso, dizendo que a gente tem que fugir do sarcasmo, do deboche, dessas coisas todas. Então, é viver em serenidade dentro de nós. E o culto do evangelho no lar? Faz sozinho. Não precisa ir para a mesa, botar o livro e ficar, bora, quem vem? Ninguém quer, se quisesse ia.
Faz sozinho. Procura orar só, porque você não vai se sentir abandonado ou solitário pelo fato da sua família não estar com você. Nós temos uma série de companheiros espirituais que estão conosco. Então, se a gente convive numa família que não é espírita, não se desgaste com as coisas que eles falam, não dê aso para que eles critiquem você. Faça tudo que você puder direitinho. Você tem um excelente campo de trabalho e não espere nada de extraordinário. Faça a sua parte. Nós somos chamados para fazer a nossa parte e não a parte dos outros. Muito obrigada, Jorge. Lembrando que Jesus está nas famílias, independente das religiões, não é? Com certeza.